Amém, irmão? Abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Versículo 11, irmão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Amém? Podeis assentar, irmãos. Eu sei que você já leu várias vezes, né, esse texto de Gideão. Não vou dizer todos, mas algumas pessoas que estão aqui já leu, já deu uma observada no texto. E isso, eu não sei o que você leu ou em qual tradução você leu, mas eu sei que você compreendeu mais ou menos o texto. E eu quero nesta noite falar com você sobre o que Deus vê em nós. O que Deus vê em nós. Por que Deus acredita em nós? Olha para mim aqui, irmão. Nós não merecíamos, sem mérito algum, mesmo assim, Deus envia o seu Filho para perdoar os nossos pecados. O povo de Israel, o livro de Juízes, é os altos e baixos do povo de Israel. Corresponde aí esse livro a vários juízes, vários homens que Deus chamou, em momentos que Israel está lá em cima, em momentos que Israel está lá embaixo. Nesses momentos, Deus sempre levantou um homem. Nesse texto, no capítulo 6, na chamada de Gideão, é aonde eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos observar a conversa de Gideão com Jesus. A conversa de Gideão com Jesus. Preste atenção, o povo de Israel, a Bíblia diz no capítulo 6, versículo 1, fizeram o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas. 7 anos. Fizeram o que era mal perante Deus, por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Eles tinham medo dos deuses das nações e por isso muitas vezes os serviam ou muitas vezes ficava escondido com medo da ação das outras nações. Israel plantava, quando o fruto já estava pronto para ser colhido, os midianitas e o povo do Oriente subia, midianitas, amalequitas e o povo do Oriente subiam e dava na plantação do povo de Israel, pegava o que podia, destruía o resto e ia embora. E a Bíblia diz que eles ficavam igual gafanhoto na terra, destruindo tudo. E Deus permitiu. Porque o povo fizeram o que era mal perante o Senhor. Para que o povo de Israel sobrevivesse, saiu das suas casas, cavou cavernas, ou aproveitou cavernas que tinha nas montanhas, cavou buracos e passou a morar dentro, para se esconder. Por que isso? Porque
Porque além do povo vir tomar a sua comida e eles passar fome, eles passavam fome. Eles passavam fome. De tal forma que não sobrava nada para eles comerem. Eles plantavam, colhia, mas não. Eles plantavam, davam fruto, mas não comia. Eles não colhiam. Só por causa de uma questão: pecado. Pecado. Deus falou com eles que não seja idólatra. Não sirva a outros deuses. Não sirvam a outros deuses. Irmão, olha para mim aqui. A razão de muita pobreza, eu não vou dizer financeira, eu vou dizer pobreza geral, tanto financeira, quanto espiritual, quanto emocional, pobreza de ser humano dentro da igreja, é o pecado. As pessoas pecam, acostuma com o pecado, gosta do pecado, e acham que Deus vai permanecer com a mão sobre a vida deles, por causa do tempo da graça. Por causa nós estamos vivendo no tempo da graça, o Deus agora é o Deus de amor, aí eu posso pecar à vontade, e Deus vai me abençoar de qualquer forma. Só que isso a Bíblia não fala em nenhum lugar. O pecado é a desgraça da raça humana, é a miséria. Fizeram o que era mal perante o Senhor, e Deus permitiu ele sofrer 7 anos plantando e não tendo alimento. 7 anos não é 7 dias, plantando e não tendo o que comer, e ainda escondido em caverna. Essa era a situação desse povo, a situação deles. Versículo 10, põe para mim aí, meu filho. Vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos... Eles tinham medo dos outros deuses. Eles tinham medo. Olhe para mim aqui, irmão. O pecado, ele coloca medo, covardia, faz a pessoa ter medo tanto de viver para ganhar alguma coisa financeira, quanto de tomar posições na sua vida espiritual, ou na sua vida emocional, ou no seu relacionamento. O pecado faz a pessoa se tornar escravo, muitas vezes, da sua própria vida. Eles tinham medo dos deuses falsos. Até que ponto a mente humana chega ao ponto de temer aquilo que não existe, irmão? Aquilo que não é real. Aquilo que não é verdade. Eles se escondiam para sobreviver. É nesse cenário de pecado, de idolatria, de covardia, que aparece Gideão, malhando o trigo no lagar. Lagar é prensa para uva, para você entender, aonde se prensa para tirar vinho, para fazer suco. Lagar não é prensa para malhar trigo se malha ao vento, para que sopre a palha e fique o produto original, legítimo, o que é utilizável na cozinha. Então, se malhar trigo teria que estar escondido, era porque a situação não estava fácil. Gideão, para poder salvar um pouco do que tinha plantado, escondia no lagar e malhava trigo no lagar. Escondido, para salvar um pouco do seu plantio, do seu alimento, do seu trigo. E ele estava um dia malhando o trigo, e aparece Deus para ele. A Bíblia fala anjo, mas lá na frente fala o Senhor, fala com ele. O Senhor fala com Gideão. Aparece o Senhor a ele,
ele estava debaixo do carvalho em Ofra, malhando no lagar o trigo para ficar salvo dos medianitas. Aparece então o Senhor para ele e diz a ele: o Senhor é contigo. A tradução aí no versículo 2, no versículo 12, meu filho. A tradução aí, o Senhor é contigo, varão valoroso, é guerreiro poderoso, ou guerreiro valente, ou homem valente. É a tradução aí, varão valoroso. O Senhor é contigo. Olha para mim, irmão. O que Gideão estava pensando? O que Gideão estava elaborando quando o anjo aparece e fala, varão poderoso, guerreiro poderoso. O guerreiro que estava escondido, malhando trigo. Ele estava naquele momento ali, fazendo algo para salvar a sua família. Então era coragem. Ele estava ali executando algo que o seu pai pediu para ele fazer. Ele estava neste lugar, irmão, e Deus aparece para ele e diz: guerreiro poderoso, é você, Gideão. E quando o anjo fala isso para ele, ele fala assim: ai, Senhor meu. E ele faz um conto lá de quando o povo saiu do Egito. Os nossos pais nos contaram várias maravilhas, ação de Deus, poder do Senhor, o quanto o Senhor é poderoso. Mas cadê? A pergunta é: onde está o Senhor que nós estamos passando por isso? Seria mais uma resposta assim, um sarcasmo, irmão. Né? Você vê que ele poderia ter falado: eu, varão valoroso, quem disse isso? Estou escondido aqui malhando trigo. Ele já foi logo se defendendo. Olha no versículo 13 aí, irmão. Gideão: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco? O Senhor é conosco? Ué, se o Senhor é conosco, se o Senhor é o Deus de Israel, por que sofremos? Olha para mim aqui, irmão. Você já viu que tem crente que faz isso? Senhor, eu vou todo dia na sua casa. Será por que eu estou passando por isso? Senhor, eu tenho sido tão fiel. Por que eu estou sofrendo assim? Olha para mim, irmão. Tem hora que a gente sofre por causa da língua. Reclama demais. Linguarudo demais. Murmura demais. Xinga demais. É boa pessoa. Mas o pecado tem traçado a sua vida. E você serve de escravo. O que me chama a atenção no texto, irmão, é porque ele diz assim, ó: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou. Rapaz, fala a verdade, quem é que desamparou quem, irmão? Quem deixou quem ali? Foi Deus que deixou Israel, foi Israel que deixou o Senhor? Porque no versículo 1 diz: Israel fez aquilo que era mal perante. Israel havia deixado a lei de Deus. Israel havia abandonado aquilo que o Senhor diz: se deixares, se não ouvir, se não praticar, virá sobre ti as maldições. E depois Gideão fala essa conversa aqui. Irmão, nós temos essa mania. Nós jogamos a culpa da nossa miséria para Deus. Nós fazemos errado e queremos que Deus faça certo para nós. Nós trilhamos em caminhos para distante de Deus e queremos que Deus nos abençoe. Queremos que Deus faça a parte dele. Olha o que Gideão fala. Porém, versículo 13 aí no final dele aí, ó. Ele diz assim, ó: porém, o Senhor nos desamparou.
O Senhor nos entregou na mão dos midianitas. O Senhor não entregou ninguém, irmão. Eles foram para debaixo do jugo. É nós é que vamos ser escravo. É nós é que procuramos ser escravo. Deus é misericordioso. Então esse texto, presta atenção, quem é que foi? Foi Deus. Eles estavam caminhando para longe e a cada dia mais distante, 7 anos servindo a outros deuses e não se arrependiam. Tanto que eles não se arrependiam do pecado, que lá no texto, se você for ler o texto, você vai ver que eles ficam zangados, com raiva de Gideão, porque Gideão derruba os altares. Eles propõem até matar Gideão. Então eles não se arrependiam. Eles não arrependiam, mas queria o favor do Senhor. E a cada dia eles caminhavam para mais distante do Senhor. E Deus toma uma decisão, vai ao encontro deles. Olha para mim, irmão. Deus sempre vai atrás de nós. Deus sempre vai ao nosso encontro. Não é nós que conseguimos voltar, irmão. Não é nós que tomamos o rumo certo, não. É Deus que nos procura em meio às trevas e à escuridão e nos traz de volta. Talvez com palavras persuasivas, ou com conselhos, ou com palavras bíblicas, ou com sonho, ou com revelação, mas certo é que Deus traz uma forma de nos trazer de volta, de lembrar-nos que nós estamos distanciando. Nós caminhamos para longe. O Senhor nos desamparou, o Senhor nos deu na mão. Aí Deus pegou eles e falou assim: medianitas, tomamos para vocês. Foi assim que Deus fez? Não. Ele se deixou ser escravo. O diabo não tem poder sobre a vida daquele que aceita a Cristo como Salvador. É nós que nos colocamos debaixo do jugo do pecado e do inimigo. É nós que aceitamos ser escravo das suas vontades e dos seus desejos. É nós que gostamos, é nós que aceitamos este jugo. E estamos culpando a Deus pelas nossas fraquezas e as nossas misérias. Estamos culpando o Senhor porque não somos abençoados. Pelo contrário, somos até tão abençoados mais do que merecíamos, que não merecemos nada. Mesmo assim, o Senhor continua indo buscar-nos. Quando eu falo buscar, irmão, presta atenção aqui. Você vai num caminho perfeito e reto, todos os dias, de repente você começa a esquecer daquilo para o qual você foi chamado ou escolhido, e começa a olhar para outra coisa, outro departamento, outra pessoa, outro modelo de vida, outro negócio, e começa a sair do caminho, aí a ovelha vai saindo do caminho. Se Deus não for lá e pegar na ovelha e bater para trazer de volta para o caminho, é mais fácil a ovelha se perder e ir para o inferno, irmão. É Deus que vai lá e diz: você está saindo do caminho. E essa forma de ir, muitas vezes tem a ferramenta pode ser os medianitas. A ferramenta pode ser um desemprego, pode ser uma doença, pode ser um problema social, pode ser um problema psicológico. A ferramenta que é usada para trazer de volta, talvez um falar de Deus a gente não ouve. É preciso talvez Deus até dar um safanão, como diz a minha mãe, né? Para dizer: acorda, você está caminhando para distante de Deus. Por quê? Porque foi Deus que desceu lá e foi falar com Gideão. O povo voltou para Deus? Um profeta já tinha falado com eles e eles não tinham arrependido. Deus usou um profeta e falou com eles e eles não mudaram. Mas Deus falou com Gideão. E o interessante é que Deus não responde às indagações de Gideão. Gideão indaga, pergunta. Então, olha, o Senhor nos desamparou, entregou na mão dos midianitas.
o Senhor virou para... Olha, então se virou o Senhor, versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele. A Bíblia diz que o Senhor virou, aqui na minha tradução diz, então se virou o Senhor para ele e disse. Aí vê que o Senhor não estava nem dando atenção na fala de Gideão. Não, Gideão, você está murmurando, eu não vou nem dar atenção aos seus murmúrios, suas reclamações. Olha para mim aqui, irmão. Tem hora que Deus nem ouve, porque nós só estamos reclamando mesmo, Ele não dá nem atenção para a reclamação. O Senhor virou para Gideão e disse, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? O que me chama a atenção, meu irmão? Meu filho, eu ainda estou no versículo 14, você já está no 15? Calma. Então disse o Senhor a ele, vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei. Deus não tinha enviado ela ainda. Mas Deus fala, o texto é escrito como se já tivesse sido enviado no passado. Parece que Deus já tinha falado com Gideão antes. Não te enviei. Eu? Olha para mim, irmão. Olha para mim, crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus coloca aqui e a gente sabe que Deus está falando, mas a gente não quer fazer. Ou a gente não tem tempo para refletir sobre aquilo, ou a gente procura escapar para não dar atenção. Certamente Gideão já estava elaborando dentro de si o desejo de se livrar dos medianitas. Certamente Gideão já estava programando e dizendo, já estava moendo por dentro o seguinte, tem que ser tomada uma atitude em Israel. Nós vamos passar fome até quando? Tem pessoas que sabem o que deve ser feito, mas não tomam atitude para fazer. Não é que Deus não envia, é que quando Deus está falando, a pessoa disfarça para não ouvir. Olha para mim aqui, irmão. Nós temos sempre a mania de nos justificar diante de Deus, jogar a culpa nas pessoas, ou nos acontecimentos, ou nos fatos, ou nos problemas, ou na dificuldade, para escaparmos daquilo que arde aqui, ó. Arde aqui. A gente está vendo a falha, a deficiência no corpo de Cristo. A gente sabe fazer, até tem projetos para fazer, mas a gente não tem coragem de tomar uma posição. Aí Deus chega e fala, mas eu já não te enviei. Eu já não mandei você ir. Eu já não tenho falado no seu coração, Gideão. Eu já não tenho feito algo na sua vida. Nós não queremos, irmãos. O povo hoje, olha para mim, irmão. Está tão difícil hoje, que existe dois tipos de pessoas, de crente na igreja. Aqueles que não querem fazer nada, que rumam desculpa para tudo. Eu não tenho tempo, eu não dou conta, eu não tenho dinheiro. Ah, pastor, lidar com gente é difícil demais. Ah, fazer, nossa, isso é muito complicado. E aquele, dois tipos de crente. Esse aqui que põe desculpa para tudo, porque a gente só não faz nada, é desculpa mesmo. Ou a gente desculpa em tudo, ou tem aquele crente que quer só se for posições. Eu quero, mas eu quero algo de nome. Pastor, bem que eu queria, mas eu quero ser o seu vice. Eu quero, mas se for para mim ser presbítero, aí eu... Mas não, eu quero ser presbítero para sentar lá no púlpito. Esse negócio, não, eu quero... Pastor, eu tenho muita vontade de pregar. Aonde, irmão? Dentro da igreja, com o microfone na mão. Lá fora, não. É dentro da igreja, tem que ter gente. Só dois tipos de crente. Olha para mim aqui, irmão. Cada pessoa, Deus colocou algo dentro dele com capacidade para fazer.
cada ser humano. Ó, como que Deus olhou para um homem e disse para ele: guerreiro valente, guerreiro poderoso. Nem ele sabia que era. Nem ele acreditou nisso. Mas que ele tinha uma revolta dentro de si causada pelo próprio Deus, tinha. E ele começa a agir. Olha, Deus olha para ele e diz: não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. Olha para mim, irmão. O que eu vou fazer? Eu não tenho nem destaque financeiro. Olha para mim aqui. Eu não tenho nem destaque. Irmão, se estiver muito frio, vocês podem desligar o ar, viu? Tranquilo, é porque ligou aí, porque tinha umas pessoas que já estavam chegando do serviço e estava meio suado ainda e pediu para ligar. Mas se tiver muito frio, vocês podem desligar, pediu para desligar. Olha para mim, irmão. O que ele estava dizendo? Eu não tenho condição de fazer isso que o Senhor está mandando fazer. Eu não tenho condição de fazer isso que o Senhor está mandando fazer, não. Minha família não é rica. E para fazer o que o Senhor está dizendo, livrar Israel, precisa ser alguém que tenha. A família tem que ter dinheiro, tem que bancar. Eu não tenho. E eu sou o menor. A minha família é mais pobre. E eu o menor da minha família. Eu o menor. Quando ele fala eu menor, ele está dizendo assim: nem se eu falar, nem a minha família vai me ouvir, porque eu estou abaixo da família. Se eu for tentar chamar as pessoas para este exército, não vou conseguir, porque até na minha casa ninguém vai me ouvir. Presta atenção, irmão. Essa reclamação aqui foi a reclamação de Moisés, que Deus olha para ele e fala: Moisés, quem fez a boca? Já que você está falando que você não sabe falar. É como se Deus dissesse: se eu quiser criar outra boca em você para ter duas, eu faço. Se essa aí não falar direito, eu faço outra. Essa foi a reclamação de Jeremias. Senhor, sou ainda uma criança. Você está entendendo aqui, irmão, que a gente vai criando barreiras para não fazer aquilo que Deus tem colocado para fazer? Olha para mim, irmãos. Se faz a obra de Deus não confiada no nosso braço ou no nosso potencial. Nós não fazemos obra. Irmãos, eu não dirijo igreja porque sou inteligente, porque minha cabeça é boa, porque estuda, porque não. Tem pessoas que falam: pastor, o senhor entende todos os assuntos. Não, eu não entendo nada, e não entendo nada, e não tenho tudo, não consigo. Não se faz o reino de Deus porque sou. Se faz porque quem enviou é. Ele é. Olha o texto seguinte, irmão. O texto seguinte diz: tornou o Senhor, versículo 16, meu filho. E o Senhor disse, a minha Bíblia diz: tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo. Quem está com ele? E o Senhor diz: porquanto eu hei de ser. Lá no meu texto aqui, na tradução minha, diz: já que eu estou contigo. Então se faz obra de Deus porque o Senhor faz. Quem faz? O Senhor. Deus só precisa do seu corpo. Deus só precisa que você diga: vou só. Não é você. Rapaz, qual é que Deus fala assim: ô Gideão, não estou falando que você vai fazer, não. Estou falando que eu vou fazer através de você. Por que você tem medo de fazer a obra de Deus, irmão? Por que se cria desculpa, irmão? Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa está até aqui, né? A hora que eu falar, a pessoa vai lembrar. Pastor, eu já estou cansado, tem muito tempo que eu estou fazendo a obra de Deus, tem uns 2, 3 anos aí. Eu falei: então você transferir também, eu já tenho 10, né? Já está na hora de eu,
caçar outro rumo, ou se não caçar outro meio, fazer outra coisa, né? Nem dirigir igreja, não, é fazer outra coisa, porque já tem, não, na realidade tem já 30 e poucos anos que eu estou fazendo a mesma coisa. Fazendo o quê? Olha para mim, irmão, você sabe qual é a maior dificuldade da vida de um pastor? É repensar a obra todo ano, todo mês, todo dia. É repensar, você parar para pensar o que foi feito, o que pode ser feito e como será feito e como alguém vai fazer. Todo dia, todo mês, todo ano. Mas quem é que faz? Quem faz? O problema é que a gente pega a obra, joga nas costas e quer fazer na marra. Não, irmão, não vai dar. Não tem jeito. Você tem que pegar a obra, chegar diante de Deus e falar: é sua. Eu quero saber o que eu vou fazer com o que é seu. Eu quero só o caminho para fazer o que é seu. Porque Deus fala com Gideão: você vai ferir eles como se fosse um único homem. Por quê? Porque eu estou contigo. Base da chamada, base do ministério, base do ministério. Quem chamou foi Deus. Ele diz: eu estou contigo. Não foi isso que Jesus disse? Jesus disse: olha, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A mesma base. Não se é obreiro dizendo eu faço. Não se é obreiro achando que eu faço. Não. Deus faz. Quem é que faz? Deus faz. Então o ministério é a vontade de Deus. O que Deus põe no coração, o que Deus põe na mente, o fogo que queima, a vontade de fazer é Deus dizendo: vai que eu faço. Vai que eu faço. Sabe por que não dá certo o seu ministério? É porque você acha que faz. Olha para mim, irmão. Tem um herético dizendo que é pastor na internet, e o cara é todo charmosão, rapaz. Porque eu sou pastor, e nessa geração eu estou sendo um dos únicos homens de Deus na terra. Porque eu sou profeta. Porque Deus me revela as coisas profundas do céu. Eu sou o homem de Deus? Não. O povo considera, é o povo que olha, ali vai um homem de Deus. Você já viu algum momento Elias ou Eliseu falar: sou o homem de Deus? Não. Ele fala assim: olha, deixa vir a mim que verás em Israel tem. Ele não disse eu sou, ele disse Israel tem homem de Deus. Não sou eu que me sinto homem de Deus. Não. Ah não, porque Deus, não. O ministério está baseado em cima desta base, dessa construção aqui, ó. Vai que eu faço. Quem faz? Deus. Quem vai? É nós que vamos, mas quem é que faz? Deus. Quem faz? Deus. Quem é que vai? Nós é que vamos, as nossas pernas vão, mas o poder, a obra, a capacidade é de Deus, a unção é de Deus. Ele diz: olha, vai, porque ferirás os medianitas como único homem, porque eu sou contigo. Por que você vai fazer tudo isso? Porque Deus é contigo. Amém, irmão? Amém, irmão? Gideão conversando com Jesus, irmão. Gideão conversando com Jesus. Gideão, é como se você estivesse lutando com um homem só. É tanto que Deus não deixa ele levar 32 mil. Deus fala com ele: está demais. Volta. Só covarde e medroso voltou 22, né? 22 mil. Ficou 10. Está demais. Manda beber água, porque tem uns que é displicentes. Olha para mim, irmãos. Tem pessoas, não é que ele não tem chamado, irmão.
é que ele não serve. A falta de vigilância faz você se tornar uma pessoa inútil no reino de Deus. Inútil no reino. Voltou 9.700. Ficou 300. Aí Deus diz, é esses aí, ó. Esses aí vai livrar Israel. Por quê? Para que ninguém diga que foi vocês. Quem é que fez? Deus. Olha para mim aqui, irmão. Deixa eu dizer algo para você aqui. Olha, e Gideão, quando ouviu, falou, tá bom, foi o senhor vai comigo. Mas se é verdade, se é verdade, tenha santa paciência, irmão. Mas se é verdade que o senhor, assim, se verdadeiramente eu achei graça, fica aqui que eu vou fazer um sacrifício para me ver se... Misericórdia, você até hoje não acredita que Deus te chamou para fazer a obra? Pode desistir. 10 anos de crente e você ainda está pensando assim, eu não sei, eu acho que eu não tenho chamada para esse negócio. Eu não tenho chamada. Se eu achei graça, o Senhor, diante dos teus olhos, dai-me um sinal. Irmão, se eu fosse Jesus, eu já tinha dado a mão na orelha dele, bem aqui, ó. O maior sinal que eu vou te dar é dizendo isso aqui, ó. Toma. Ah, por que isso, irmão? Rapaz, está falando com o homem o tempo todo, Deus está dizendo, olha, é eu, Jesus está falando. Olha para mim, irmão. Tem pessoas que vai ficar na igreja a vida inteira e vai dizer, não sei se é Jesus. É Deus. É Deus. Engraçado é que Deus é tão misericordioso. Olha para mim. Gideão não tinha discernimento espiritual. Porque ele viu o anjo e não acreditou. Tem crente desse jeito, irmão. Deus está operando, ele está perguntando, mas será que é Deus? Olha para mim aqui, irmão. Eu orei 3 anos para Deus curar o Tiago Felipe. 3 anos. Orando todo dia. E olha que não era uma vez por dia não, amigo. Orando e chorando. Eu e minha esposa. E Deus não curou. E eu falei assim, rapaz, vamos para o médico. Deus não fez um milagre na minha oração, mas vai fazer através da mão dos médicos. Tem gente que é impróprio demais, irmão. Incrédulo. Incrédulo. Deus está fazendo, ele está dizendo, mas será que é Deus? É Deus, irmão. Gideão olhou, Deus está falando com ele o tempo todo. Não, mas se é verdade, o senhor fica aqui que eu vou buscar um sacrifício. Assim, eu vou fazer o sacrifício. Levou tempo, porque ele foi matar o novilho, arrumar, fazer o bolo, fazer os pães. E Jesus sentou na pedra e ficou lá. Ei, meu Deus do céu, que hora que ele vai tomar a posição? Não precisava disso, era só crer. Ei, olha aqui, ó. Não precisa de muita coisa. É só crer. Só crer. Nós não precisamos de muito, nós precisamos de crer. Só crer. Por quê? Porque Deus vai fazer segundo o que nós cremos. Só crer. Ele trouxe o sacrifício, colocou na pedra, o anjo, Cristo, tocou, subiu fogo, queimou o sacrifício. E o que é que Gideão fala? Ai de mim, que viu o Senhor. Ué, no final da frase você creu que era Deus? Depois de tudo você só acreditou depois que viu o fogo sair da pedra? Tem pessoas que só vai crer hora que vê algo extraordinário acontecendo. Olha para mim, irmão. Olha para mim. Todas as vezes que acontece qualquer fato na minha vida, seja ela de ordem material, de ordem espiritual, ou de pessoas ou não, eu só faço uma coisa: foi Deus.
Eu não preciso de grandes coisas para ver Deus. Porque eu sei que se as coisas acontecem é porque Deus fez. Deus fez. Amém, irmão? Amém? Você não consegue ver, mas Deus colocou dentro de você um guerreiro poderoso. Você não consegue entender isso, mas Deus tem colocado dentro de nós poder tamanho para fazer aquilo a qual Ele nos chamou para fazer. E muitas vezes queima em nosso ser. Nós estamos esperando e perguntando, mas será se é Deus? Amém, irmão? Tem hora que a gente duvida do que Deus pode fazer. Mas Ele pode. Amém? Amém, irmão? Deus vê aquilo que nós não vemos em nós. Nós não conseguimos entender que temos tamanha força até Deus fazer revelar em nossa vida a força que temos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Vamos parar por aqui, né? Que o tempo já foi. Amanhã tem curso aqui na igreja. Alguns ID funcionam na quarta-feira, né? E outros funcionam na sexta-feira. Certo é que amanhã nós temos curso